importantes para falar para vocês, enfim, até anotei para não me perder, porque a gente fala tanta coisa, né? E aí a gente acaba se perdendo em algumas coisas aí, eu não quero, não. Eu quero sempre focar. E não quero deixar de falar das coisas para vocês que eu acho importante. Ontem nós demos dicas aí de 2 filmes. Tô virando crítica de cinema. Então, vamos lá. Eu vou abrir o nosso querido... Estão vendo o meu querido slide? Eu não vejo vocês. Ótimo. Enquanto a gente apresenta o slide, eu não vejo vocês, tá bom? Mas eu vejo o meu slide, que é o mais importante, tá? Então, qualquer dúvida, vocês, por gentileza, me parem, que a gente vai tirar a dúvida. Se não me engano, a gente viu essa foto, nós falamos dos defensores, né? Falamos dessas concepções, dessas definições, quem era o homem, a sociedade e a cultura nessa época, né? Como era vista a educação, o papel da escola, do professor e do aluno. Eu acho que nós paramos, na verdade, por aí, né? Isso, no slide 9. Muito obrigada, Fá. Muito obrigada mesmo. Bom, eu preciso ressaltar algumas coisas aí que apareceram nessa época. Eu disse para vocês que São Paulo e Rio de Janeiro estavam borbulhando de coisas acontecendo e, nossa, muita coisa de verdade, muita coisa boa, mas muita coisa ruim por conta da ditadura, né? Mas vamos lembrar de algumas coisas. Então, como depois da Revolução Industrial, quando o capitalismo, na verdade, ele se instala de vez aí, houve a necessidade de um controle de produção. Então, as fábricas eram para cá, né? E aí, então, faziam as coisas, né? Produziam os materiais, as coisas, os objetos, enfim, que seja carro, calça, roupa, por aí afora. Mas o que aconteceu era o seguinte: não tinha um controle dessas coisas que eram fabricadas. Então, quem controlava isso, na verdade, era um homem que o dono da fábrica chama ele, vamos dizer que seria o melhor empregado, ou puxa-saco, em algumas situações, mas puxa-saco não é competente, começa daí. E aí, então, esse melhor empregado, ele acaba sendo chamado na sala do chefe, do patrão, enfim, e ele é convidado a ser o gerente. Então, é nesse momento que aparece a figura gerente. Ele não existia, esse personagem, esse nome que se dava, esse cargo hierárquico que nós conhecemos tão bem, não existia. Então, foi a partir daí que deram o título de gerente. E aí, então, o que ele faz? Ele faz o planejamento e o controle dos processos dentro dessas empresas. Então, era ele que controlava os materiais que saíam para a fabricação, os funcionários e o produto final. Então, tinha alguém que tinha que supervisionar isso. Então, quem era? O gerente, tá bom? O gerente, ele tinha que saber mexer em todos os maquinários. E eu preciso corrigir uma coisa que eu disse ontem para vocês erroneamente. As escolas tecnicistas, elas não eram pagas, elas eram públicas. E eu falei que elas eram pagas. Não eram. Elas eram públicas, tá bom? Então, elas eram públicas, mas precisava fazer um cursinho para entrar nessas escolas tecnicistas. Escolas técnicas, que é quase a mesma coisa, tá bom? E eu falei para vocês que ela era paga, e não é não, tá bom? Bom, e por que havia, então, esse personagem hierárquico aí, que era o gerente, né? Na verdade, é para não ter mais problemas com desperdício de matéria-prima, porque a matéria-prima, ainda naquela época, era caro. Então, para evitar o desperdício, contratava uma pessoa. Então, tinha, para evitar outras coisas importantes que eu vou ler para vocês, padrões diferentes, então tudo tinha que ser igualzinho, e não, né? Como o artesanato, por exemplo. Eu não consigo fazer uma peça artesanal igual, porque ela é feita com as minhas mãos, ela é manufeita, né? Para evitar o desperdício,
para ter uma produtividade desigual, né? Para evitar horários de trabalho diferentes, tá bom? Então, por isso que o processo aí precisava ser aprimorado, ser mais eficiente, mais racionalizado, né? E aí, então, essa organização do processo produtivo, né? Acaba sendo uma organização de setores também na sociedade. Então, quando a gente fala do gerente, a gente torce o nariz porque ele é melhor do que a gente, não é isso? Quando a gente fala de escola, por exemplo, quem fala bem de dono de escola? Ninguém. Por quê? Porque ele é melhor do que a gente. Por que a gente fala mal de coordenador? Porque ele é melhor do que a gente. Então, temos o dono, o mantenedor, o diretor, o coordenador, não é isso? E vem os professores e depois os alunos. Como carga hierárquica, vamos pensar em professores e depois secretaria, né? E depois a parte da limpeza, auxiliar geral, tá? Então, seria isso. E por que a gente fala mal do outro, né? Porque um é um pouco melhor do que o outro, ou bem mais, né? Do que o outro, tá bom? Mas é isso que eu precisava falar para vocês, que esse cargo gerente surgiu nessa época. E precisava, então, alguém organizar o que estava acontecendo dentro das fábricas, tá bom? Porque o dono mesmo, aquele dono, ele não ia ficar fiscalizando isso. Ele tinha mais o que fazer. E a gente vai ver isso naquele filminho que eu vou mandar para vocês. Alguém acessou Sponte e viu esse vídeo lá ou não? Eu não acessei, estou entrando direto pelo WhatsApp. Beleza, sem problema. Tá eu vi pelo Sponte, mas eu não assisti. Tudo bem, não tem problema nenhum, não, tá bom? É só um acréscimo para a gente ter um pouquinho de ideia visual de como que era essa escola tecnicista, esse trabalho tão forte, tão pesado que havia naquela época, tá bom, gente? Tem uma outra coisa que eu preciso falar para vocês, que é muito... ontem eu não lembrei o nome de um curso, lembra? Eu falei, tem secretariado, tem ciências contábeis, né? E o outro era edificações. Alguém lembra desses cursos técnicos nas escolas? Eu, quando terminei meu ensino médio, eu fui fazer... Bom, uma historinha rápida. Mas eu fui fazer educação física e depois eu fui fazer decoração. E o decoração existia na graduação e era, assim, absurdamente caro a graduação de decoração. Então, eu não fiz. E aí, então, eu queria fazer decoração, eu queria, na verdade, arquitetura. De educação física para arquitetura. E aí, então, eu fui fazer um curso técnico de decoração no Carlos de Campos, no Cacá, lá no Brás. E ele era um curso técnico também. Ali não existia outro tipo de disciplina, só existiam as disciplinas técnicas, assim como funciona essa escola, essa teoria tecnicista que foi trazida aí. Mas com um diferencial também, né? Naquela época da escola tecnicista, era para ter mão de obra que não tinha ainda, né? A minha, no caso, não era isso, já existiam, né, decoradores, era eu que queria, escolha minha, certo? Mas a gente vê cursos novos, quando a gente faz uma pesquisa rápida de curso técnico, não sei se vocês têm o hábito de fazer, mas tem muitos cursos novos que entraram no mercado, por conta da mão de obra que falta. Ontem mesmo a gente iniciou falando sobre pintor. Quantas vezes a gente quer pintar uma casa, quer reformar uma casa, e a gente não tem nenhum pintor ou pedreiro qualificado, né? É difícil, não é isso? Por quê? Porque não fazem um curso técnico. Então, quando a gente tem o técnico, né, a gente tem um pouco mais de respaldo e mais de segurança. Tudo bem? Podemos seguir? Então tá, então vamos lá. Bom, papel da escola, do professor e do aluno. A gente precisa pensar nesses três personagens, né? Dentro da escola tecnicista, qual era o papel da escola, por exemplo. Então, eu disse a vocês ontem de que ela era... esse slide acho que eu falei para vocês, né? Que ela era modeladora do comportamento humano, através das técnicas específicas. Falei sim. Vamos falar da relação professor-aluno, que, venhamos e convenhamos,
Mal tinha, tá bom? O professor, ele é um elo entre a verdade científica e o aluno, e assim, ele, na verdade, é mais ou menos, abre a cabeça do aluno e coloca o conteúdo e fecha. Era quase isso, para vocês terem uma ideia, tá bom? O aluno é um indivíduo responsivo, ele só responde quando perguntava. Ele não era aquele aluno participativo, como, por exemplo, falei para vocês agora. Gente, abram aí o microfone quando vocês quiserem, né? Não existia esse tipo de relação. Ele terminava a aula e aí sim ele fazia uma pergunta. Mas, na verdade, o professor era tão arrogante naquela época de que as dúvidas não eram esclarecidas ou eram mal esclarecidas, tá bom? Então, não havia participação dessa aula do aluno. Os dois, professor e o aluno, são espectadores frente à verdade objetiva. A verdade estava ali, então 2 mais 2 são 4, e ninguém vai questionar isso. A alienação, como a gente discutiu ontem, a relação professor-aluno é exclusivamente técnica, falo que ninguém vai na casa de ninguém, ninguém pode cumprimentar o professor fora da sala de aula, um absurdo isso nessa época, e o professor administra e o aluno recebe. Simples assim, olha que tranquila, né? Que gostosa essa aula. Né? O professor está ali só para ensinar e o aluno está ali só para aprender. Não existe outro tipo de relação entre eles. Entenderam isso, amores? Então, vamos lá. O silêncio me diz que sim. Qual era o processo de aprendizagem? Acho que alguém quer entrar. Deixa eu olhar. Não. Ok. Tá todo mundo aí, gente? Sim. Sim! Então tá. Maravilha, vamos lá. Vamos voltar. Às vezes ficam tão quietinhos, parece que saíram da sala de aula para poder ir ao banheiro. Qual era o processo de ensino e de aprendizagem? Como que era feito esse ensino e como que esse aluno aprendia, né? Na verdade, quando a gente fala de processo de ensino aí, praticamente não existia um processo de ensino, né? Porque a escola tecnicista, na verdade, ela queria aperfeiçoar aquele aluno, né? Para ele ser um produto prontinho para o mercado de trabalho, com mão de obra qualificada, aí para poder trabalhar dentro das indústrias, né? Então, na verdade, eles controlavam o comportamento desses alunos para que eles fossem padrão. É como... Ah, muito bem, lembrei. É como aquele vídeo, aquele clipe do Pink Floyd que a gente assistiu aí, né? Das crianças saindo da máquina como fossem todas iguais. Lembra? Então, é isso, é esse mesmo processo, tá? Porque assim eu controlo o comportamento dos meus alunos, eu controlo o que eles pensam e o que eles aprendem, tá? Somente mão de obra qualificada. O ensino técnico dessa época é só para isso. Qual era o objetivo da escola tecnicista? Aperfeiçoar, ter mão de obra qualificada. Ter mão de obra qualificada, aperfeiçoar nada. A gente só aperfeiçoa o que a gente sabe. Eles não sabiam nada. Então, era mão de obra, preparar as pessoas, principalmente os homens, para mão de obra qualificada por conta das indústrias multinacionais. Peraí, Pro, devagar. Para me marcar aqui. Beleza, vamos lá. Por que eles falam, então, que aqui que nem eles preparavam a mão de obra qualificada? Sim. Mas em que parte que nem aqui fala, atua no aperfeiçoamento da ordem social? Então, porque quando a gente fala da sociedade, a gente está falando de alguns cargos também hierárquicos que existem na sociedade. Lembra que eu perguntei ontem para vocês por que existe a escola? Era para evitar, para não ter marginais. A marginalização. Isso mesmo, isso mesmo. Então, quando eu consigo colocar pessoas dentro da escola, eu tiro os marginais, ou pelo menos aquele título de marginal daquela pessoa da sociedade. É mais ou menos como se um policial parasse uma pessoa e ele dissesse assim, eu não sou vagabundo, eu sou trabalhador.
Porque quem trabalha não é vagabundo, não é isso? Então, nessa época, além dele trabalhar, ele estudava. Então, ele não era marginal e nem vagabundo, porque ele tinha 2 títulos. Vamos pensar de que essas pessoas que estamos falando são os negros, são imigrantes, são pessoas que moravam em cortiço, pessoas que vieram de outros estados, porque na década de 20 nós tivemos uma invasão, vamos chamar assim, bem entre aspas, dos nordestinos para o sudeste, porque aqui estava crescendo e o nordeste do mesmo jeito. Então a gente pode pensar em alguns livros que falam sobre os imigrantes, né? Sobre os retirantes nordestinos, né? Vidas Secas, por exemplo, é um deles. E aí então a gente tem essas pessoas, essas personagens aqui nas capitais, no Rio de Janeiro e em São Paulo, que não tinham trabalho. Então, elas precisavam fazer alguma coisa. O que elas sabiam fazer? Putz, às vezes nada. Ou, às vezes, o serviço braçal, que não precisa de escola, porque eles eram analfabetos, ou semi-analfabetos, né? Então, por isso que o processo social, que você perguntou, Dri, é exatamente esse, de qualificar uma pessoa dentro da sociedade para ela deixar de ser rotulada como marginal, como vagabundo, tá bom? Então antes dessa parte na parte de cima do slide, que produz indivíduos competentes para o mercado de trabalho, mão de obra qualificada, seria, então, através os negros, imigrantes, esses tipos de pessoas, né? Isso mesmo, essas pessoas que estavam desempregadas entendi. na época. Porque existia o rico e o pobre. Não existia classe média. Ela estava aparecendo como a burguesia, tá bom? Mas não tinha esse nome, classe média. Eram os burgueses. Os burgueses eram quem? Por exemplo, quem comprava da fábrica eram os burgueses. A fábrica, vamos dizer assim, a fábrica fazia calça jeans. E eu tinha uma loja de calça praticamente os que jeans. tinham mais dinheiro, né? Por isso que era considerado mesmo. como burgueses. Isso mesmo. Entendi. Eles tinham comércio, na verdade, né? Os burgueses são os comerciantes. Por exemplo, agora na quarentena, que nós estamos na fase laranja, abriram para os burgueses, vamos chamar assim. Quem são eles? Os comerciantes. Os comerciantes. Isso, dono de loja de shopping, dono de loja de rua. Eles são os burgueses daquela época. Teve uma época Então, que a gente chamava aqui, as pessoas de burguesinha, de burguês, né? Enfim. Fala, Rodrigo. Então, aqui, no caso, ele se aperfeiçoa diante da sociedade. Sim, ela se aperfeiçoa profissionalmente para, na sociedade, ele não ser qualquer um, ele não ser um marginal, ele ser alguém. Por isso que eles ensinavam para eles ter algum cargo dentro da empresa. Isso mesmo, dentro das indústrias. Tá. Empresa, entendi. É que empresa parece algo menor, indústria é grande mesmo, como esses galpões grandes que a gente vê, como tem ali na Moca alguns galpões, ali era fábrica. Mas a colocação tá certa, né? Indústrias. Tá, vamos mudar aqui. Tá. É que empresa é muito moderno para essa época, tá bom? Tá, entendi. Tá? Yas, você pegou a resposta? Você pegou a explicação que eu falei sobre mão de obra qualificada e o objetivo de uma escola tecnicista? Eu mandei aí uma mensagem perguntando. Perdão, é que eu não estou vendo. Eu só vejo meu slide, desculpa. Estou vendo agora. Oi, pode falar. Isso mesmo, ok? Perfeito. Tá bom. Ok. Karina, você está sem web, né? Não tem problema nenhum, tá bom, minha linda? O importante é você estar aí, tá? Então, vamos continuar, meus anjos. Minhas anjos. Peraí, Pro, deixa eu só marcar aqui o negócio. Como se anjo tivesse sexo. Se a gente olhar essa... Professora. Oi, pode falar. Na hora que você falou que eles não aperfeiçoavam, mas aí no slide está atua no aperfeiçoamento. Tá.
Porque eu posso ter 2 cursos, por exemplo. Eu posso ter 3 cursos, por exemplo. Então, um vai aperfeiçoar o outro. É isso. Entendi. Aqui também está falando de aperfeiçoamento da ordem social, que é muito diferente também. É meio a escola tradicional, né? Que você ensinava somente para o aluno, no caso, ter aquele sistema de hierarquia. Mais ou menos isso? Mais ou menos isso. Mas, tem muito microfone aberto, por isso que está picando dela. O aperfeiçoamento da ordem social é o que eu expliquei que a Adriana perguntou, aonde o homem ele trabalha e ele estuda para deixar de ser vagabundo ou marginalizado. Tá? Agora, aperfeiçoar, a gente sempre pensa do lado do profissional, né? Do trabalho, enfim, né? Mas existia também. O operário, ele podia fazer Sumiu a tela 2 cursos, 3, né? Assim como o gerente, esse cargo hierárquico, gerente que apareceu nessa época, ele tinha que fazer mais cursos, ele era uma pessoa mais dedicada, enfim. Mas olha, vou ser sincera, ele não ganhava muito mais não, tá? Ele ganhava tipo uns R$200 a mais só, porque era muito, 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 muito absurdo o que o proprietário da indústria ganhava. Vamos lembrar do mais-valia, tá? Tudo bem? Tudo bem. Tá bom, qualquer dúvida pode falar. Segue o fluxo. Qual é a função dos conteúdos escolares? Na verdade, eles são aí muito específicos, né? Os conteúdos que eles viam nessas escolas tecnicistas, eles eram específicos do curso que você ia fazer. Não tinha lá português, história, geografia, essa parte toda, eles viram lá naquela época, onde eles chamam de primário e de normal e primário, né? Primário, ginásio, enfim, né? Primário e ginásio, que tinha já nessa época. Então, se a gente pensar em essa história da educação, vou pegar aqui minha cola, porque eu estava vendo hoje umas coisas bem interessantes, e aí, então, era o seguinte, o primário... Professora. Oi? Pode falar. No caso, esses cursos, eles eram junto com o colegial, no caso, ou mesmo quem não tinha, podia fazer? Tá, boa pergunta, porque é isso que a gente faz hoje, né, na verdade, né? Ou juntamente com o colegial, ou então a gente termina o colegial e faz um técnico, ou então a gente faz um tecnólogo, que a gente hoje, né? Na verdade, aí tinha uma opção. Ou eu ia para a faculdade, era depois do ensino médio, ou eu ia para a faculdade, ou então eu fazia esse normal aí, que eram alguns meses de escola, tá? Então, eu saía do primário, que era dos 7 aos 10 anos, né? Depois, eu fazia um cursinho para entrar no ginásio. O ginásio, ele era o ensino médio, 1º, 2º, 3º e 4ª série, que eles chamavam. E aí, depois, você ia para a faculdade ou normal, ou então você fazia o curso técnico. Tá bom? Então, umas divisões que existiam nessa época, diferente do que a gente vê. Mas se você perguntar alguma coisa para a avó de vocês, que vocês têm contato, ela vai dizer que ela estudou o normal. Eu fiz o normal. O normal, o que é, na verdade, né? São 4 anos aí de magistério. Normalmente eram as mulheres que faziam o normal. O normal era o magistério. E quem ia para a faculdade, normalmente, eram os homens. Se fosse para a faculdade, ele ia fazer ou exatas, que é a parte científica, ou então o clássico. O clássico era considerado humanas. E aí, quem ia para humanas, se fosse homem, não era bem visto, né? Machismo puro. E aí, muitas mulheres iam para humanas, né? Que aí a humanas não estudava exatas, óbvio, como a gente vê hoje. Agora, a parte biológica, por exemplo, ela era inserida nas exatas, e não na humanas, que hoje a gente tem 3 divisões, né? Humanas, exatas e biológicas, né?
Agora, se alguém falar, eu fiz o normal, você vai falar, que bom que você fez normal, né? Mas normal era o quê? Magistério. Que é a grande diferença dos professores que a gente tem hoje em dia. Que hoje em dia não tem mais o normal, não tem mais o magistério. A minha irmã fez aquele outro curso que também é de magistério, só que eram 3 anos, eu não vou lembrar o nome agora, e 3 anos. Fez a diferença para ela, não que ela foi para a área de direito, mas para quem se forma e depois vai para a área da pedagogia, sim, muita diferença. E sabe o que eles faziam dentro de sala de aula? Coordenação fina e grossa. Muita gente fala mesmo. É diferente do magistério. É diferente, sim. O olhar é diferenciado. Mas não impede de vocês estarem fazendo uma graduação de pedagogia e serem tão bons quanto ou até melhores. Tudo depende de cada um, né? Tá bom? Sim. Bom, então vamos à função aí dos conteúdos. Voltando, né? Eles eram específicos e eles eram científicos, tá bom? Eles seguiam normas, seguiam leis, né? Então, na verdade, eu tinha aí um modelo de fábrica, um modelo que a gente chama de modelo fabril, tá bom? Que é aquele modelo de fábrica, saem todos iguaizinhos, aprendendo os mesmos conteúdos, não tinha diferença, tá? Metodologia empregada. Como que era, então, ensinado tudo isso? Qual é o método? Qual era a forma usada, né? Então, como o professor ele depositava todo o conhecimento dele? Tá tudo bem, gente? Sim, Pro. Tá. Tá sim, Tudo bem. É que meu fone deu um tchum. Eu falei, meu Deus, o que aconteceu? Rapaz. Então, como o aluno era visto aí como uma pessoa que o professor depositava todo o conteúdo dele, então ficava acumulado ali, né? E ele fazia o que com esse conteúdo todo? Porque era uma aula conteudista, né? Ele tentava fazer associações com coisas para ele poder entender a matéria. Então, ele estudava na escola e em casa também ele tinha que estudar, porque ele não entendia algumas coisas e não podia perguntar ao professor, ou então perguntar ao professor era grosso, ou enfim, essa coisa horrorosa. E aí, então, ele fazia associações, tá bom? O professor era quem depositava o conhecimento, como eu disse agora, né? Ele era um especialista na aplicação de manuais. Os professores, nessa época, eles não eram formados para serem professores, tá bom? Porque o homem não fazia magistério, não fazia o normal. O homem ia para a faculdade ou não, ou já ia trabalhar, né? Então, ou faculdade, ou então escola tecnicista, ou então normal. O normal era o magistério, o homem não fazia porque era mal visto. Assim como o homem também não fazia humanas, que também era mal visto. Que coisa feia, né? Mas enfim, vamos seguindo aí. Tudo bem? A avaliação. Essa avaliação era ótima, né, gente? Então, assim, a avaliação, na verdade, era o produto final. O que eu produzia ali dentro de sala de aula como professor? O que eu produzi? Eu produzi um aluno que ele não é mais visto como um vagabundo ou como marginalizado. Ele tem todo o conhecimento teórico, eu prático, porque eu aprendo fazendo, lembra disso? Tá? E aí, então, ele tem o comportamento que eu moldei e pronto. Se ele tem tudo isso, então ele passou de ano. Simples assim. Tá bom? Era avaliado, que nem vocês viram na foto. Então, ficavam pessoas em cima deles para poder fazer a avaliação, o professor ficava. Era normalmente em dupla. E aí, então, havia essa avaliação dentro da fábrica, já fazendo o que ele aprendeu, né? E fazendo perguntas e ele respondendo, fazendo perguntas e ele respondendo. E ele tinha que ter aquele comportamento que ele ensinou em sala de aula, de que é cumprir horário, de que é não responder para o gerente, não responder para o dono da indústria. Era, né? como se fosse uma prova oral? Era assim. Era também, Adri, também prova oral. Era muito difícil mesmo. Mas as pessoas precisavam de dinheiro para trabalhar. Não é isso? Precisavam de dinheiro, precisavam do trabalho. Então, eles se dedicavam. Não eram muitos alunos que iam para essa escola tecnicista.
nessa época. Somente aqueles que precisavam urgentemente do trabalho e sabia que iam conseguir a pressão, suportar essa pressão. Vamos lembrar que a gente está na época da ditadura. Dentro E aqueles alunos que estavam preparados também, né? E dentro da ditadura, a gente também tem uma ditadura dentro de sala de aula, já que o meu aluno não pode falar nada, né? Ele tem que se calar. Uhum. Então, era mais ou menos o mesmo padrãozinho, né? Saía como se fosse um soldadinho chumbo ali, de chumbo, né? Uhum, mais ou menos entendi. isso. Então, o objetivo era fazer com que as pessoas tivessem uma mão de obra qualificada para trabalhar nessas indústrias, porque essas indústrias não podiam perder mais material, mais matéria-prima, né? Precisava dessa formação para trabalhar nesse maquinário de que ninguém sabia mexer. Trazer pessoas de fora para o Brasil, para o Rio de Janeiro, São Paulo, para trabalhar nessas empresas era muito caro. Então era mais barato investir numa escola técnica, pago lá alguém para poder fazer, que sabe mexer nessa máquina, e aí pronto, eu tenho mão de obra mais barato. Sabe a China, gente? Mais ou menos isso, mão de obra barata. É isso que tinha nessa época. Bom, fazer, por exemplo, montar o celular não é montado nos Estados Unidos, toda a parte dele é fabricado lá, mas quem monta? China. Aí tá lá, made in China, tá escrito, né? Por quê? Porque veio da China, foi montado lá, porque a mão de obra lá é muito mais em conta do que nos Estados Unidos, do que na França, do que na Europa, tá bom? É mais ou menos isso. Tá, amor? Enfim. Vamos lá. Aspectos perceptíveis dessa educação atual. Na verdade, qual é o reflexo que a gente tem dessa educação hoje? Bom, a gente tem escolas técnicas, não temos? Temos. É do mesmo jeito? Graças a Deus, não. Né? A gente tem hoje as escolas técnicas, a gente tem os tecnólogos, que eles estão deixando de existir, porque o tecnólogo, ele, na verdade, não é quase ninguém, porque ele não tem um curso técnico, mas ele não tem uma graduação. Então, para ser graduado, por exemplo, na área da engenharia, o engenheiro que assina, mas quem faz é o tecnólogo, né? Mas tem aquele técnico de edificações, por exemplo. Ele vai assinar? Não. O tecnólogo vai assinar? Não. Quem assina é o engenheiro, que ele tem uma graduação. Então, para que serve o tecnólogo? Então, por exemplo, as FATECs antes, elas eram tecnólogas, formavam os tecnólogos. Hoje não. Hoje eles formam graduados. Hoje a FATEC é faculdade. Então, sai de lá já com o canudo de uma graduação. Tá? Para ela e o pai dele, que é a sobra do... Pro, só volta um pouquinho, porque eu não consegui pegar direito. Que parte, meu amor, que você não pegou, que parte você parou? No começo desse daí. Desse aqui é para a gente falar sobre o respingo, na verdade, que a gente tem dessa escola técnica nos dias de hoje, né? A gente tem escola técnica. O técnico, ele é mais bem visto do que o tecnólogo, tá bom? Os tecnólogos, eles não são praticamente ninguém, porque eles não são formados numa graduação, numa faculdade, mas também não são técnicos. Eles estão nesse meio termo e ele não serve para quê? Não sabem. Então, se a gente pensar na FATEC, que era o que eu estava falando, a FATEC antes formava apenas tecnólogos, e hoje ela forma graduados. Hoje a FATEC é uma faculdade e não um tecnólogo. Entendi. Entendeu? Então, entendi. Bom, aqui a gente tem uma foto do presidente Geisel, que é da época da ditadura. Essa escola é a primeira escola de Senai fundada em Taubaté. Então, observe aí que a gente tem só homem, né, gente? Veja bem. E tá mexendo no maquinário. Enfim, é isso. Aí, o Senai, ele é uma escola técnica que deu certo. Né? Se você fala, eu me formei no Senai, você tem emprego praticamente garantido. Né? Assim como o Senac. Eles também são cursos técnicos, mas hoje eles também têm graduação. Eles não ficam só no técnico, tá bom?
esse curso de decoração que eu falei para vocês, por exemplo, tem no Senac. E hoje ele custa R$80 por mês. Não mais 2.000, como eu queria pagar lá naquela época. Essa aqui é aluno do Senac no Belém. Aí a gente tem as datilografias, né? As máquinas de datilografia, não sei se vocês chegaram a conhecer, a praticar, enfim, eu fiz curso de datilografia. Ele é usado hoje para poder digitar, né, gente? Que é mais rápido, né? Então, olha, aqui a gente tem muito mais mulheres do que homem. Por quê? Porque quem é que ia trabalhar com datilografia? A secretária. E aí, secretária só podia ser mulher e não homem, tá? Outra coisa bem machista. Tudo bem? Isso tudo é sobre a teoria tecnicista, a escola tecnicista, tá? Alguma dúvida? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Não. Eu quero, Pro. Pode falar, amor. Deixa eu voltar para quando nós estávamos no slide, aspectos perceptíveis na educação atual, e a senhora deu esses exemplos no dia de hoje, né? Sim, sim. Aí você fala referente às escolas que tem hoje. Que nem essas informações que consta aí, é do dia de hoje. É assim. Que era totalmente diferente daqueles lá, né? Sim, totalmente diferente, né? A relação, começa pela relação que o professor tem com o aluno e que o aluno tem com o professor, né? Certo. Começa também pela grade curricular. Se vocês observarem cursos técnicos, como eu dou aula para o curso técnico de enfermagem, eu sou formada em letras. Como que eu dou aula para enfermagem, né? Porque eu dou aula de português. Então, porque antes não tinha, né? Como você falou, era aquilo mesmo. Eles não tinham uma visão ampla de ensinar uma outra matéria para aquele tipo de aluno. Isso mesmo. Porque já era específico, né? Não podia perder tempo também, né? Uhum. Perfeito. Tudo bem? Tudo bem. Vamos ver o vídeo? O vídeo, deixa eu ver se pegar aqui. Eu nunca coloquei vídeo aqui, vamos ver, gente. Vou copiar, eu vou lá no Google. Deixa eu ver. Vocês estão vendo o que eu estou fazendo? Sim. Então tá. Vocês estão ouvindo o vídeo? Ainda não começou? Começou uma musiquinha. Vamos lembrar que é Charlie Chaplin, tá? Vocês estão vendo? Sim. Então tá. Ó, o homem quase pelado, gente. Nós já assistimos esse filme. Nossa, muito legal. Que eu acho que aumentar a máquina, sei lá. Tá muito alto. Na verdade, ele não tem som, né? Porque ele é mudo, né? Quem é esse? O dono, né? Tudo bem. Isso. A gente assistiu, professora. A Renata passou para a gente. Quem passou? A Renata. Nossa, que pena que eu não posso xingar. Então tá, vocês já assistiram? Que coisa mais chata. Sim, Pro, nós assistimos, ela passou pra gente, aí até que o dono da fábrica fala para aquele lá fortão, cada vez mais é aumentando a máquina. Isso mesmo. O outro fica doidinho, homem. E aí aparece, na verdade, o que eu queria mostrar era do Charlie Chaplin, que ele é um operário, e ele é um operário que ele faz as mesmas coisas todos os dias, e quando ele para de fazer aquilo, ele anda do mesmo jeito, né? Como se ele estivesse na máquina ainda, porque ele está sendo condicionado àquilo. Se torna uma coisa assim repetitiva, né? Porque todo dia ele fazia a mesma coisa. Isso mesmo. A gente vai pensar aí no behaviorismo. Eu não sei se vocês estão vendo isso em psicologia. Não, nós já vimos. Já viram, né? Então, o comportamento, né? Isso, o condicionamento, né? Então, muito interessante, né? Que foi, Val? É comigo? Tudo bem. Ela riu da Fabiane. Ah, tá. O que você falou, Fá?
Eu não. O quê? Eu não falei nada, eu só falei do behaviorismo. Então tá bom. Então é isso. Tá Sei. Não é, porque eu sou boa aí na psicologia. Você é boa em psicologia? Que legal. Vai precisar muito de psicologia, né? O dia inteiro. Eu preciso, pô. Eu me dediquei porque por mim mesmo, minha cabeça não anda boa. Você já sabia. Agora que ela percebeu. Deixa eu parar a gravação. Então, é isso, meus amores, por hoje. Tá bom? Na verdade, a gente tem alguns minutinhos, vocês podem tirar dúvida por aqui mesmo. Pro, deixa eu te perguntar.